Olá, seja bem-vindo ao podcast Recomeçar. Hoje estamos com uma convidada especial, que é a pastora Gracilene, que veio do Acre. Então, ela veio contar um pouco do testemunho dela. Seja bem-vinda, pastora. Olá, boa noite. Eu sou a pastora Gracilene, vim do estado do Acre, vim à missão, estou aqui em Rondonópolis, né? Não foi fácil estar aqui, mas o Senhor, Ele fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir em nossas vidas, né? Como podcast Recomeçar, então tudo foi um recomeço para mim, né? Hoje eu estou vivendo a promessa. Não foi fácil porque eu não queria obedecer o meu chamado, mas quando a gente é escolhido, não adiantamos fugir, porque se nós fugirmos do Senhor, Ele não alcança, porque os olhos dele estão sobre todas a terra, né? Sim. E então, vou estar contando aqui um pouco do meu testemunho, tudo que eu passei, que eu enfrentei, não foi fácil, né? Sou pastora, presidente, tenho a igreja lá no estado do Acre, a qual chama Águia de Fogo, Renascer para Cristo, né? Porque também tem o nome Renascer, né? Olha que benção. Sou mãe, né? Tenho duas filhas, minha filha mais velha vai fazer 20 anos, a minha caçula vai fazer 18, e sou vó também, tenho uma netinha de 3 anos, né? Então não foi fácil, mas o Senhor, Ele foi necessário eu passar por coisas que eu tive que passar. Não nasci no berço evangélico, vim de uma família, né, humilde, né, mas honesta. Meu pai me ensinou muito, muitas coisas que hoje eu aprendi, porque para uma mãe, né, sustentar duas filhas só, sem pensão de pai, sem nada, não foi fácil, mas hoje, para a glória do Senhor, estou de pé com a força do Deus Todo-Poderoso, que hoje tem me mantido de pé, né? Então, eu tive que passar, meu testemunho tive que passar pelo presídio, né? Para vir hoje estar aqui. Não foi fácil, eu sofri muito, porque a qual tive que deixar minhas duas filhas na mão, né? Dos avós. Então, ali foi onde eu vim reconhecer que Deus era Deus na minha vida, porque eu tinha fé, mas eu não conhecia Jesus. Muitos são assim, né, pastor, hoje em dia. Muitos têm fé, mas não conhecem o Senhor que serve. Não conhece. Então eu tinha fé, mas eu não conhecia. E foi necessário eu ir para ali, para que hoje eu possa estar aqui vivendo essa promessa do Senhor, né? Foi lá onde eu vim reconhecer que Deus era Deus da minha vida. Foi lá onde eu vim reconhecer que existia um Deus que cura, liberta, transforma, porque Ele me curou naquele lugar, né? A qual me encontrei ali, tive que passar 2 anos e 4 meses, né? Peguei o início de depressão, porque era uma mãe que não aguentava ficar longe das minhas filhas, eu tive que suportar isso aí. Passei pela perca naquele lugar, né? Perdi o meu irmão, né? 17 anos, ele era de menor, pegou um câncer, leucemia, e tudo foi um processo ali, a qual eu era a única irmã no meio de 7 que poderia doar medula óssea para ele. Só que o Senhor, ele não permitiu, né? Quando eu vim conhecer Jesus naquele lugar, porque foi necessário, A senhora conheceu Jesus no presídio? no presídio, porque eu tinha fé, mas eu não conhecia Jesus, eu não sabia nada da Bíblia, eu não sabia que era um louvor, da harpa, eu não sabia nada, então eu vim conhecer Jesus lá. Eu tive que passar para me vir. Ele moldou a senhora lá naquele ambiente, levou a senhora lá para moldar a senhora para hoje estar pregando a palavra. Para hoje eu estar anunciando, né, a palavra do Senhor, e chegar até aqui em Rondonópolis através disso, através de um grupo de oração, Forte. né? Porque quando ele faz uma promessa, não adianta, né? Ele faz do jeito dele para vir se cumprir. E a qual eu tive que passar ali, né, 2 anos e 4 meses naquele lugar, mas eu saí de lá conhecendo que Deus, ele curava, ele libertava, ele transformava, né? Então, até hoje, já vai fazer 9 anos que eu estou nessa presença do Senhor maravilhosa, e o Senhor cada Tem dia coisa melhor mais. do que servir a Ele. Não tem coisa melhor. E hoje, através de
7 anos atrás que o Senhor fez a promessa que eu ia pisar em lugares que eu nunca tinha pisado, hoje eu estou vivendo essa promessa que eu estou pisando aqui em Rondonópolis, né? Então é maravilhoso servir ao Senhor. Você que encontra com o seu filho, né, a sua filha, o seu esposo, alguém da sua família, Deus, ele tem o poder de libertar, ele tem o poder de transformar, curar, porque eu estou aqui contando o que o Senhor fez na minha vida. Porque ter fé é uma coisa e conhecer Jesus É outra é coisa, outra coisa. outra coisa. Mesmo você conhece Jesus, você consegue passar. Você tem fé, você não consegue passar por algumas situações, dificuldades da sua vida, mas você conhecendo a Jesus, você consegue passar por certas dificuldades, por certas situações, porque você conhece o Deus que você serve. É bem diferente da fé. Isso mesmo. E hoje eu estar aqui, né? Sofri muito, passei por muitas coisas, por muitos apontar, porque ninguém, ele acredita na tua mudança. Não, Ninguém. Ele vai dizer assim, isso aí não dou 2 meses, não dou 3 meses, pastor. vai parar, vai desistir. Mas eu quero dizer para você, seja perseverante. Creia, Deus vai transformar, Deus vai curar. Estou aqui, eu sou o milagre que Deus fez. Né, na minha vida de transformação, a qual muitos olhavam e diziam, não vai, não dou 2 meses. E hoje, para a honra e glória do Senhor, já vai fazer 9 anos que eu estou na presença do Senhor, vivendo as promessas agora, porque tudo tem Tem um tempo. um tempo determinado. Esses dias de madrugada buscando o Senhor, e ele me falou algo muito interessante. Nós muitos de nós existe com podridão dentro de nós. Por quê? Porque a gente vai colocando tanta coisa dentro da gente e não permite que o Senhor tire. Não permita que o Senhor nos liberte, cure nós, porque existem muitas feridas que o Senhor precisa ser curado. Que a gente precisa permitir que o Senhor nos cure. E muitos estão na igreja, vou entrar nessa parte, muitos estão na igreja que estão doentes, estão com a alma ferida, estão com podridão dentro de nós. E aí o Senhor nos leva a um deserto, muitas das vezes, para nos curar, para tirar aquela podridão, para limpar, para que Ele venha encher cada dia mais. Santo a gente não é, mas a gente precisa cada dia mais buscar o Senhor para santificar. Essa foi a palavra que o Senhor me deu de madrugada. Essa palavra estava no meu coração, que muitos estão podres, precisam ser limpos. E o Senhor levou a senhora aonde a senhora ficou num lugar isolado, vamos dizer assim, e o Senhor foi te limpando, foi te transformando e te trouxe limpa para a presença dele. A presença dele, aonde muitos não acreditavam, aonde muitos viram e julgavam, e Deus só limpando, e Deus só transformando, porque esse é o Deus maravilhoso, é o Deus vivo, é o Deus que faz um milagre acontecer. É o Deus que a gente serve. É o Deus que a gente serve. Cada dia, assim, por mais difícil que você tenha passado, por mais difícil que você tenha enfrentado, por mais as situações que você tem enfrentado no seu lar, na sua casa, seja com o filho no mundo das drogas, seja com o filho no mundo da depressão, mas eu quero te dizer, persevera, continua orando, crê, porque todos o Senhor, Ele faz um milagre, tudo tem um recomeço, Deus vai fazer sim na tua casa, Deus vai fazer sim na tua família, porque Ele transforma sim, para aquele que abre, foi necessário, porque eu não queria aceitar o Senhor. Foi necessário ele me colocar naquele lugar. O Senhor, ele tem a forma de trabalhar, ele tem a forma de fazer em nossas vidas. A maneira que ele trabalha, ninguém vai entender, porque só ele que faz em nossas vidas. Então, né, eu vim de tão longe, né, do estado do Acre para hoje estar E aqui. eu acho que foi bem interessante a forma que o Senhor colocou no meu coração para te convidar. Eu não conheço a pastora, assim, de convivência, eu fui, na igreja onde ela estava ministrando, ainda cheguei atrasada, mas eu tenho minha justificação, porque eu não sabia o horário que começava o culto, e aquele dia eu precisava muito que o Senhor, não tinha culto na minha igreja, e aquele dia eu precisava muito que o Senhor, de uma palavra do Senhor, uma palavra que viesse da parte do Senhor mesmo. E eu falei, Senhor, eu preciso te ouvir.
E aí eu fui onde no ministério que a pastora estava pregando, e o culto, Deus usou a senhora para falar comigo, o culto terminou, e quando eu coloquei o meu pé para fora, o Senhor falou: "Convida ela para ir no podcast". Eu falei: "Senhor, mas eu não conheço a história, eu não sei, Senhor", mas o Senhor bradou grandemente no meu coração: "Convida ela para ir no podcast". E foi onde eu fiz o convite para a senhora. E foi hoje eu aceitei. Hoje estou aqui contando o meu testemunho, né, do que Deus ele fez, foi necessário eu passar. Hoje eu entendo porque no começo, a qual eu não conhecia Jesus, eu tinha fé, eu queria achar culpado. Eu queria culpar um e outro por aquele motivo de eu me encontrar ali, né? Porque eu não estava envolvida, mas eu convivia com quem era envolvido, né? Sim. Então, assim, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ele sabe a maneira de tratar, de trabalhar aí em nossas vidas. Então foi assim que Deus ele fez na minha vida, para que hoje eu possa estar aqui, né, contando um testemunho que Deus ele transforma a vida daqueles que é necessário abrir, porque o nosso Senhor ele é amoroso. Ele bate. Se tu abrir a porta do teu coração, ele entra, ele faz morada, ele faz um milagre acontecer na tua vida. Mas isso é necessário tu abrir a porta do teu coração, porque o Senhor ele não vai entrar Ele vindo não é como destruidor. invasivo, né? Isso. Então, assim, ele bate, se tu abrir, ele faz morada, ele faz um mover, mas também não estou aqui falando para você. Não você aí que se encontra aí, aceita hoje, porque Deus ele vai transformar, vai ser mil maravilhas, não, porque tudo teve um processo. Tudo teve um processo, e esse processo é doloroso, mas ele no final é maravilhoso, porque com Jesus você vence, com Jesus você chega aonde, louvado seja o nome santo do Senhor, você almeja, porque você está pedindo um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus que ele faz o impossível acontecer na minha e na tua vida. Tanto o milagre que o Senhor ele já fez, o Senhor ele já curou o meu sobrinho, né, com a bactéria no cérebro. O Senhor ele fez esse milagre. Ele passou 30 dias lá, nós em oração, o Senhor lhe curou, a qual olhava assim e dizia assim: não, não tem jeito. Mas nós estávamos ali clamando um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que diz assim: eu vou fazer e ele faz. Eu tenho assim muito testemunho sobre a minha vida, né? O Senhor já deu livramento de acidente, eu tenho uma minha perna a qual o carro me pegou, o Senhor me livrou, o Senhor lhe colocou a mão, o Senhor disse: não, não quebrou nada tudo, porque eu quero você inteira fazendo a obra do Senhor. Então, assim, o Senhor, ele é maravilhoso em minha vida. Tudo o que eu sou hoje foi o Senhor que fez na minha vida. Onde, se eu estou aqui em Rondonópolis, foi o Senhor que permitiu. Então, esse Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você que tem fé é diferente. Venha conhecer esse Deus maravilhoso, que ele muda assim a tua história. Ele faz sim um milagre. Isso é grandioso, né, na nossa vida, porque é que nem a senhora disse, Deus ele não é só amor, ele também é correção. Porque muitos de nós queremos só o amor do Senhor, não queremos aceitar a correção dele. Mas é necessário aceitarmos a correção. É porque é ali na correção que o Senhor vai trabalhar na nossa vida, vai trabalhar dentro de nós, trabalhar no nosso pensamento. Tem um versículo na Bíblia que fala: Eis que bate a porta, se você deixar, entrarei e cearei com você. Verdade. Como também tem Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, aqueles que estão cansados e oprimidos, o Senhor ele traz o alívio. Sim, o Senhor ele ainda transforma aquelas pessoas que precisam de transformação. Como eu contei um pouquinho do meu testemunho para a senhora e eu disse, muitos questionam, muitos falam que o Senhor não cuida quando estamos no mundo. E eu vejo diferente dessa forma, porque o Senhor cuidou de mim quando eu estava no mundo, mas a partir do momento que Ele começou a falar comigo, aqui não é o seu lugar, não é o seu ambiente, eu comecei a ouvir a voz dele e eu abri a porta para que Ele pudesse entrar. E fazer a obra que ele tem feito na minha vida. Fácil não é. Não é fácil, pastora. A gente passa por alguns processos que é muito dolorido, mas a gente crê e confia. E a melhor
coisa é saber que um dia a gente não estará aqui neste mundo. A Sim. gente vai morar na glória com Ele. A gente tem a nossa salvação. Saber que a gente não vai sofrer, saber que a gente não vai passar nada, porque a gente vai estar com Ele. Esse é a maior alegria de você saber que Jesus vai voltar e vai te buscar, vai tirar você desse sofrimento, dessa dor, e nunca mais você sentirá dor. Verdade. Essa é a razão a qual que nós temos que suportar, né? Que a palavra do Senhor vem dizer que o mundo já é maligno. E muitos assim, lá no bairro onde eu moro, me admiram porque a gente construiu a igreja pela fé, né? Pela fé e pela obra, porque a obra, né, sem fé ela é morta, e a fé sem obra ela é morta também. E muitos se admiram porque a gente ali foi pela fé, foi pela garra, foi pela oração, foi pelo clamor, né? Tem muitos que eles vão te apontar para que tu possa parar, para que tu possa desistir, para que tu não possa prosseguir. Mas tem muitos que vão dizer assim, vai na tua fé, porque tu vai conseguir, tu vai vencer, tu vai chegar ao lugar. E hoje, assim, as pessoas ficam maravilhadas, né? A qual a gente construiu, estamos lá dentro, né? Qual era no início que começou, os cultos era na área da minha casa. E hoje a gente está já na igreja, para a honra e glória do Senhor, com a ajuda de pessoas daqui também, que chegaram a ajudar e hoje está lá de pé aquela obra, para que vida de pessoas, assim como eu passei, eu tive que passar, não só com o meu testemunho, porque hoje muitos têm vários testemunhos, né? Possa chegar lá para glorificar. Mas quando eu me encontrava naquele lugar, que muitas das vezes eu queria ouvir uma palavra, não tinha ninguém. Por isso que eu disse que foi necessário lá para mim vir conhecer Jesus. Porque não tinha ninguém para chegar e dizer assim: olha, Jesus cura, liberta, transforma. Eu tive que descer, eu tive que buscar, eu tive que orar, eu tive que ler a palavra para que eu pudesse conhecer Jesus. Né? Então é gratificante, é maravilhoso, né? Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Você não tenha medo de recomeçar, porque Deus ele é fiel. Sim, Deus é maravilhoso, né? Ele faz muito mais além daquilo que imaginamos. Ele faz na nossa vida. Então, assim, eu quero deixar, né, para você que se encontra aí, que vai estar assistindo o podcast, né, Sim. também vai ser é, enviado pelo Facebook, Instagram e YouTube. Olha só, você venha se fortalecer, não tenha medo de recomeçar. Você que está aí pensando em parar, em desistir, não para, né? Porque o recomeço é melhor. Com Jesus você vai ver que maravilhas o Senhor vai derramar sobre a tua vida, mas tudo tem um processo de espera. E esse processo muitas das vezes tem desanimado a vida de pessoas, mas o segredo é perseverar, porque aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Como, né, a Liliane falou, a nossa morada é lá no céu, né? Lá que nós vamos estar dando glória a Deus e aleluia, e que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Amém. Então, eu quero agradecer a senhora por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, contar um pouco do seu testemunho. Também quero dizer para você que você curte, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Quero dizer também que no próximo episódio temos uma convidada também especial. Ela vai estar aqui contando um pouquinho do testemunho dela, do recomeço. Eu quero agradecer você que está conosco, que está nos ajudando nesse projeto. Que Deus venha abençoar cada dia mais a sua vida, a sua família, e que esse podcast venha alcançar vidas de pessoas que necessitam, porque foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E antes do Senhor colocar no meu coração, Ele já tinha sonhado isso para minha vida. E eu quero dizer para você que recomeçar é necessário recomeçar. E é mais necessário ainda recomeçar junto com Jesus. A verdade.